Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fique Bem com Mauro e Fabiana Cor. E hoje nós temos uma convidada especialíssima aqui. Mauro, faça as honras. Muito, muito especial. E vocês vão saber o porquê disso, revelações hoje. Estamos com a doutora Ana Cristina Carrion Benkendorf. Acertei o Carrion? Acertou. Uou, estamos começando muito bem. Pô, seja muito bem-vinda, doutora Ana. Muito obrigada. Realmente é uma grande alegria para nós, porque hoje nós vamos tratar de um assunto pesado. Muito pesado. Mas que depende muito de como é visto isso daí. É por isso até que nós convidamos a doutora Ana e ela aceitou na hora, porque nós vamos falar muito sobre depressão. Sim, né, todos nós sabemos que depressão já é uma doença que existe há muito tempo, mas principalmente durante a pandemia e pós-pandemia vem se falando cada vez mais e com esse avanço da tecnologia na vida das pessoas, a gente percebe assim que, a gente já falou essa frase esses tempos, né, Mauro? Que o mundo tá meio louco. A gente tá tendo gente muito descompassada, pessoas muito desequilibradas. E eu acho que é por isso que a palavra equilíbrio está na minha vida há alguns anos já, né? Que eu sempre digo assim, equilíbrio é uma conquista. Mas vamos falar sobre essa informação que é tão importante. Tratar a depressão, entender o que é a depressão e, em primeiro lugar, entender o que é um médico psiquiatra. Que é a especialidade. Então, doutora Ana, explica para nós aí o que é essa especialidade, né? Esse ramo da medicina. Eu gosto de falar sobre isso porque existe muita crença errada a respeito do médico psiquiatra, né? Eu brinco que tem duas grandes fofocas na psiquiatria, sobre psiquiatra, né? Duas grandes fofocas. A primeira é que psiquiatra é médico de louco. Eu não vou no psiquiatra porque é um médico de louco. Quem nunca ouviu isso, né? Eu não vou lá que eu não sou louco. Não sou louco? E a segunda fofoca é, não vai no psiquiatra, porque vai começar a tomar remédio, vai tomar remédio para sempre, vai ficar viciado, vai ficar dependente, vai ficar anestesiado para a vida, né? São as duas fofocas. Eu brinco que essas duas fofocas têm um fundo de verdade, por favor, me entendam, o que é o louco? Né? O que as pessoas dizem que é o louco? Normalmente, popularmente, o que falam que é o louco é a pessoa que vê coisas, que ouve vozes, que sai sem roupa na rua, que se expõe, né? Esse cara pode ter um monte de doença psiquiátrica, até não psiquiátricas algumas, mas pode ter várias doenças psiquiátricas, esquizofrenia, por exemplo, e esse é o cara taxado como louco, né? Onde é que esse cara tem que ir? No psiquiatra? Então, o psiquiatra é médico de louco? Nesse caso, sim, também, né? Eu digo, no meu consultório aqui em Jaraguá, 99%, eu não faço internação psiquiátrica. Então, 99% dos meus pacientes são pessoas como a gente, né? Não tem nada de louco, são pessoas com depressão, com ansiedade, com insônia, né? São as principais doenças que eu trato. Segunda fofoca, remédio de psiquiatra vicia, né? Também tem um fundo de verdade, tem um único tipo, e é interessante porque é um único tipo mesmo de remédio em todo o arsenal terapêutico da psiquiatria, um único tipo que pode causar dependência. Pode. O risco é semelhante ao do álcool, interessante, né? Que são os famosos, vocês já ouviram falar, dos faixa preta. Né? Faixa preta pode causar dependência? Pode. É um risco enorme? Não, é um risco semelhante ao do álcool. Né? Mas existe esse risco. Só que é o único remédio na psiquiatria que pode causar dependência. Todos os outros, antidepressivo, estabilizador de humor, antipsicótico, não causam então, dependência. isso significa que não é todo remédio que um psiquiatra prescreve que vai ser faixa preta. Um único tipo é faixa preta. Olha só, olha que mudança de toda a farmácia prisma. psiquiátrica. Porque eu acredito que muita gente deva pensar que um psiquiatra vai sempre recomendar um remédio que é faixa preta. Né? Porque falta informação, né? Mas todo faixa preta pode viciar? O faixa preta, sim. Por isso que a faixa é preta. Né? Okay. Por isso que ele tem um receituário especial. Não é um receituário normal de antidepressivo ou de outros remédios. É um receituário especial. Ele parece um chequinho azul, assim, compridinho. Esse é o remédio que, justamente, ele tem faixa preta porque ele tem um risco de dependência. Ok. Tá? Então, realmente, um faixa preta pode causar dependência. Mas, primeiro que o risco não é tão grande assim. São remédios que, quando bem prescritos, eles são ótimos. Normalmente, por
pouco tempo a gente não usa faixa preta por muito tempo. Essa história de, eu uso um Rivotril, por exemplo, que é o mais famoso dos faixa preta. Eu uso há 20 anos. Tá errado. O Rivotril é para usar no primeiro mês de tratamento até as outras medicações fazerem efeito e aí tu não precisar mais do faixa preta. Não precisar mais de um Rivotril, por exemplo. Mas vamos lá, então, o que é a psiquiatria? Qual é a diferença da psicologia? Porque muita gente não sabe a diferença. A principal diferença é que o psiquiatra é médico. Então, para tu fazer... Psiquiatra é médico, gente, viram? Tu tem que fazer faculdade de medicina, são 6 anos de medicina, e depois a residência ou especialização em psiquiatria, que varia entre 13 e 4 anos. Né? Então, 10 estamos anos, falando 10 anos Se tudo estudando. der certo, 10 anos. Isso aí. Tudo der certo, E aí a 10 diferença anos. na prática, uma das grandes diferenças é que o psiquiatra prescreve medicamentos. Né? Ele trata doenças. O psiquiatra trata doenças. Pode tratar também. Tem psiquiatras que são psicoterapeutas. Hoje eu não faço mais, mas eu sou psicoterapeuta também. Então eu também trato conflitos, faço psicoterapia. Não faço mais, mas fazia psicoterapia também. Mas a principal diferença é medicar. O psiquiatra é médico, ele trata doença e ele usa medicamentos. Boa. Então vamos lá, doutora Ana. Trata doenças. E aí a depressão é uma doença. A principal, em termos de prevalência, na psiquiatria. A depressão atinge em torno de 32% da população mundial adulta, em algum momento da vida. Em algum momento da vida. Ou seja, então ela é uma doença que tem cura. Ela tem cura. Tem cura. A depressão tem cura. Nem toda, a gente tem muitos subtipos de depressão, mas a princípio, sim, depressão é uma doença curável. Existe depressão crônica, mas aí é um outro capítulo. Outro caminho. Né? E é verdade mesmo que vem aumentando os números de depressivos? A gente acredita que sim. Claro que existe aí o fenômeno do diagnóstico também, né? Vamos imaginar que 20, 30 anos atrás não se fazia diagnóstico, a doença existia, Sim. mas não era feito diagnóstico. Hoje a gente tem muito mais diagnóstico. Aumentou a prevalência? Provavelmente sim. Quando a gente fala nas causas de depressão, acho que a gente vai falar disso, a gente vê que existem causas que o estresse, por exemplo, a falta de equilíbrio que tu falou, né, Fábio? Então, muitas coisas predispõem as pessoas a ter mais depressão. Então, sim, vem aumentando. Tu falou ali da pandemia. Sim. A pandemia teve um fenômeno interessante. No início da pandemia se falava, tá todo mundo ficando com depressão por causa do isolamento social, né? E do É medo. verdade, a gente ouviu muito isso, né? É verdade, sim, né? Estávamos com medo, estávamos isolados, a falta de contato social, enfim. Mas depois a gente viu que Covid, quem tinha a infecção pelo coronavírus, tinha quadros depressivos pós-Covid, entre tantas outras coisas, né? Que o Covid deu aumento de incidência de doenças em todas as áreas da medicina. Na psiquiatria também, ansiedade, depressão, insônia e alteração de memória pós-Covid. Uau, Nossa. gente. Bom, antes de eu perguntar assim quais as causas da depressão, né? Eu gostaria que falasse também um pouco desse grande problema que poucos sabem que depressão é uma doença e muitos dizem assim, isso aí é falta de um cabo de enxada, ou seja, vai trabalhar que passa, vai se ocupar que passa. Então explica para todos os ouvintes aí, né, o que é essa depressão que não vai passar. Que depressão não é manha. Sozinho, né? Isso. Em primeiríssimo lugar, depressão é uma doença neuroquímica. O cérebro da gente é regulado por substâncias químicas que falam que são os hormônios, né? Hormônio da felicidade, hormônios do cérebro. Não são hormônios, mas funcionam como se fossem. Por exemplo, serotonina, noradrenalina, dopamina, todo mundo já ouviu falar, né? Essas substâncias regulam um monte de coisa na nossa vida. Quando existe uma desorganização dessa neuroquímica, bagunça tudo ou parte do que essa neuroquímica costuma organizar. Sintomas frequentes: desânimo, tristeza, irritabilidade, angústia, preocupação antecipatória, se preocupa com coisa que nem aconteceu, que talvez nem aconteça, dificuldade de concentração, perda de prazer em coisas que habitualmente davam prazer. Adorava jogar bola, não tenho mais vontade, dou desculpa para os amigos, isolamento social,
como sintoma, não tenho vontade de encontrar as pessoas, não tenho vontade de falar, né? Alteração de sono, para mais ou para menos, alteração de apetite, para mais ou para menos, alteração de função sexual. Então, todo esse combo de sintomas é causado por desorganização neuroquímica. Beleza, a doença é química, por isso que o remédio funciona, né? E a gente, quem trabalha com isso, vê, e quem já teve um familiar ou já usou alguma medicação, sabe, o que mudou na minha vida? Minhas dívidas continuam, meus problemas continuam, e eu tô me sentindo bem. O que mudou? Tô tomando uma baguinha por dia, né? Então, regula essa neuroquímica. Beleza. O que causa essa alteração? Por que algumas pessoas têm essa alteração neuroquímica e outras não? A doença, a depressão, é uma doença multifatorial. Então, ela depende de vários fatores. O principal para a população, para os leigos, é o estresse. Sim. Ah, tá assim porque a mulher incomoda, ou porque o marido incomoda, ou porque o chefe incomoda, ou porque perdeu o emprego, ou porque teve trauma de infância, ou porque está sem grana, ou enfim. Sim, o estresse, vamos pegar como primeiro fator, o estresse é um fator causador de depressão, sim. Ele é um fator importante, sem dúvida. Quanto mais encrenca na vida tu tiver, maior a tua chance. Ele é um fator importante. Mas ele é um fator determinante? Tem que ter? Não. E é bem interessante, muita gente chega no consultório, senta e diz, doutor, mas eu não tenho motivo para estar assim. Tá tudo bem na minha vida, minha família tá bem, tem saúde, enfim. Eu não tenho motivo para estar assim. Eu sempre digo, tu não tens esse motivo. Vamos catar outros que a gente com certeza vai encontrar. Doenças clínicas. Tem uma lista grande de doenças clínicas que causam depressão. Eu sempre dou o exemplo do diabetes. A lista é grande, tá? Diabetes, hipotireoidismo, deficiência de vitaminas, vitamina B12, vitamina D. Tem uma lista grande de doenças. Eu dou o exemplo do diabetes. O diabético tem 80% mais chance de ter depressão do que a população geral. Nossa, que louco isso. Tadinho, né, gente? porque ele não pode comer doce, né? Daí ele fica triste. Claro que não. É a cascata endocrinológica do diabetes que bagunça essa neuroquímica. Então, a química que não vai estar lá exatamente. fazendo as ligações dos neurônios, não está dando a sintaxe lá. Isso aí. Então, doenças. Substâncias. Aqui entra, obviamente, álcool em excesso, não é o álcool social. Álcool em excesso. Alguns tipos de droga. A maconha é uma droga altamente depressora. Esse é um dos grandes motivos da Sociedade de Psiquiatria ser contra a liberação da maconha, né? Porque é uma droga altamente depressora. E, enfim, outras substâncias que aparentemente são inofensivas, como corticoide, remédios para labirintite, que compra sem receita nas farmácias. Rocutan, maravilhoso para pele, mas pode causar depressão em algumas pessoas. Alguns dermatologistas já encaminham para o psiquiatra. Se tem história pessoal de depressão anterior, já encaminha para o psiquiatra junto, quando precisa. Dá para fazer os dois. Sim, tratando sim. Cuida da pele e da química. Então, muitas substâncias podem causar essa alteração neuroquímica que é a depressão e a ansiedade. Eu falo das duas, mas estamos falando de depressão hoje. Mas a fisiopatologia da ansiedade é muito parecida com a da depressão. Alterações hormonais. Na mulher isso fica muito evidente no pós-parto, na perimenopausa. No homem, em torno dos 45, 50 anos, a gente tem a andropausa. Ela não é tão bem documentada quanto a menopausa, mas também a gente tem um pico nos gráficos de depressão na vida do homem nesse período. Dor. Eu tenho enxaqueca, ou eu tenho um problema na coluna, ou eu tenho, enfim, alguma alteração. Dor constante. Fibromialgia. Dor, mesmo que ela não seja intensa. Desculpa, gente. Sim, vamos lá. Eu acho que essa coisa da dor é muito interessante a gente entender que isso pode levar a uma depressão, né? Porque é causa e consequência. A dor é causa e consequência de depressão, né? Porque a pessoa com depressão, ela percebe mais a dor, né? E a pessoa que tem dor tem mais chance de ter depressão, de fazer um quadro depressivo. Então, dor. Já falei de vários fatores. Todos são importantes. Nenhum dos que eu falei até agora é determinante. Nenhum deles. O único que a gente considera determinante, e esse, se a gente procurar direitinho, a gente encontra em 100% dos casos, é a genética. Então, tendo genética para depressão, em algum momento da vida a gente acredita que vai fazer um quadro depressivo. Porque do estresse ninguém vai fugir completamente, outras situações da vida. Então,
A genética é soberana na psiquiatria, não só na depressão, né? Mas na psiquiatria. Aqui em Jaraguá, acontece muito de eu perguntar, tem alguém na família com depressão? Não, ninguém. Certeza? Certeza, não sei de ninguém. E problema com álcool? Vários casos. Aí o que a gente imagina? Vamos imaginar um homem Vamos imaginar um homem de 50 anos, 30 anos atrás, com sintomas depressivos. Ele ia no consultório de uma psiquiatra? Não mesmo. Ele ia para o boteco. Então, ele se medicava com a medicação errada. Queria esquecer aquele sintoma. E o álcool, de repente, diminuía esse Mascarava, sintoma? Mauro, Mascarava. Ou seja, é um tiro não no ia pé. tratar. É um tiro no pé, piora. O álcool piora a depressão. O álcool, ele é depressor do assim sistema como a nervoso droga, a central. maconha, no caso, também vai deixar calmo naquele momento, mas vai piorar. O álcool gera euforia enquanto tu tá bebendo. Depois, para quem tem a doença, é um tiro no pé. Só piora a depressão. Dizem até a tal da ressaca, né? Quem sofre de alcoolismo, ou seja, a ressaca não é a dor de cabeça, mas é o pós que entra nesse... Tá aí, estava falando sobre a ansiedade, que é muito parecido. A fisiopatologia é muito semelhante. E como identificar quem está com depressão, quem está ansioso? Hoje, na última classificação internacional das doenças, chegou o que a gente esperava há bastante tempo, que é a denominação de transtorno misto, que nada mais é do que a mistura de depressão e ansiedade. A gente caracteriza mais sintomas, grosso modo, tá? O capítulo das ansiedades no livro de psiquiatria é um dos maiores. Tem muitas síndromes ali, síndrome de pânico, TAG, que é ansiedade generalizada, TOC, fobias. É um capítulo bem extenso da psiquiatria, mas no geral... Que tudo entra em depressão. Em ansiedade. Em ansiedade, perdão. Grosso modo, a gente fala tristeza, desânimo é mais sintoma negativo, que é o sintoma da depressão, e angústia, irritabilidade, ansiedade, na ansiedade. Né? E a questão da exaustão, tipo assim, porque hoje a gente vê muitas pessoas, né? E eu até já contei isso para ti uma vez, que eu já me vi assim em quase burnout muitas vezes, né? E já identifiquei alguns clientes nossos que estavam passando por isso. Não, você tem que agora buscar, né, apoio médico. Burnout precisa ser... Como que a gente trata o burnout? Depende. Aí é outro capítulo, né? O burnout ele entra dentro... Ele é muito semelhante às síndromes de ansiedade. É um capítulo separado, mas ele é muito semelhante às síndromes de ansiedade, relacionado diretamente a trabalho, né? Com muitos sintomas de ansiedade. Precisa medicação sempre? Nem sempre, né? Quando que precisa medicação? No geral, né? Todo mundo que está triste precisa medicação? Não. Quando existe alteração neuroquímica. Como é que eu sei se existe alteração neuroquímica? Pela cascata de sintomas. Não existe nenhum exame de sangue ou de imagem que venha depressão como resultado, tá? Não existe, tá? Tem... as pessoas, eu sou uma psiquiatra que peço muito exame. Toda primeira consulta eu peço exame, se o paciente não tem dos últimos meses. Por quê? Justamente pelo que eu falei das causas de depressão. Eu começo a tratar um quadro depressivo, o cara não melhora, aumenta a dose, não melhora, lá pelas tantas o psiquiatra vai lembrar que esse cara tem uma tireoide que pode estar disfuncionada? Não, né? Então, na primeira consulta eu já faço o check-up. Para fazer diagnóstico, vai vir ali no laboratório depressão? Não, mas vai afastar a causa clínica. Ok. Entende? Aí a gente tem que tratar as duas coisas, né? Se tiver uma outra alteração que está causando, a gente precisa tratar as duas coisas. E uma ansiedade que não é tratada, ela pode virar depressão? São duas patologias diferentes. Não tem nada a ver. Mas elas se somam, elas coexistem na maioria. Hoje, a maioria dos pacientes tem transtorno misto. É difícil a gente encontrar aquela depressão da novela, do quarto escuro. A pessoa normalmente vem carregado de irritabilidade. Por quê? Aí a gente volta lá para a tua palavrinha, que eu também adoro, que é equilíbrio, né? As pessoas estão sobrecarregadas. Sim. Né? O que a gente pode fazer? Eu vou atropelar, que deve ser uma pergunta de vocês. O que a gente pode fazer para não ter depressão? Isso é o que eu ia perguntar. Se eu tenho a genética, eu já estou com meio caminho andado. Né? Não tem como fugir. Genética é genética. Mas eu posso prevenir, sim. Pois é. A pessoa tem a genética, então dizer... Me conformo, eu vou esperar a doença chegar. Não, isso. de forma nenhuma. Equilíbrio.
né? Trabalho, vida social, família, né? Equilíbrio. Atividade física. Atividade física é fundamental. Tá vendo, gente? Atividade física de novo. É fundamental. A atividade física, eu brinco que ela não é opcional no tratamento na psiquiatria. O paciente que não faz atividade física, ele tem outro desfecho da psiquiatria, na depressão, completamente diferente e muito pior daquele paciente que faz atividade física. Então, a diferença é realmente muito grande. Eu brinco com os meus pacientes que a atividade física não é opcional, é obrigatório. Tomar o remédio, quando eu prescrevo remédio, e fazer atividade física é necessário. Tem que fazer. Não tem. É que nem pagar boleto. Não estou pedindo para tu gostar. Tem que pagar. Vai lá e paga. Né? Atividade física é obrigatório. Então, deixa eu ver. Equilíbrio, vida social, atividade física, alimentação também entra? Alimentação entra muito. Eu trabalho muito com Nutri. Né? Porque alimentos funcionais, alimentos, enfim, eu gosto muito de encaminhar os pacientes para nutricionista, porque não manjo, né? Não é minha área, e porque ajuda muito, uma Faz alimentação a diferença. equilibrada. Tem muitos estudos na psiquiatria falando principalmente dos alimentos Industrializados, em todas né? as áreas, não só na psiquiatria, mas industrializados. Mas eu já li sobre os alimentos industrializados, o quanto eles podem favorecer, não é? O aparecimento. Sedentarismo, alimentação ruim, poucos relacionamentos. Os relacionamentos são muito bons, né? Relacionamentos sociais, relacionamento com a família, com o parceiro, com amigos, enfim. Ter bons relacionamentos previne muito, ajuda sono muito. Também, acredito que as sono pessoas... reparador. A insônia entra como uma causa grande de depressão também, né? O sono não reparador. Então, pessoal, olha só o que a doutora Ana falou, né? Alimentação saudável, vida social, exercício físico, não é nem só atividade física, exercício físico. O que mais falou aí? Esqueci algum? E a espiritualidade? Tem alguma coisa a ver? Papel fundamental. Espiritualidade. Fundamental. Deixa ela falar, amor, fundamental. Não, mas sabe o que é? Eu falei que ia ter uma revelação hoje, né? E a revelação é o seguinte: o Mauro, ele tem uma alimentação equilibrada. Temos alimentação, vida social. Gente, eu tenho vários amigos, eu estou sempre com eles. Exercício físico eu faço desde criança, tá? E eu estava me sentindo mal, não sabia o que era. Vocês sabem o quanto eu gosto de surfar, né? De passear, de viajar, e eu estava sem vontade de tudo isso. E a Fabiana disse: será que você não deve visitar a doutora Ana? E aí, meus queridos, esta é a revelação. Por isso que eu convidei a doutora Ana para estar aí. Porque sim, eu estou tomando essas baguinhas porque eu fui diagnosticado com depressão. Sabe? Como é que Mauro vai ter depressão? Não combina com o Mauro, imagina. Né? Tá, então por isso que eu convidei a doutora Ana para falar, porque eu jamais imaginei que eu teria isso na minha vida, tá? E eu quero falar isso para vocês, tomem muito cuidado, só que pode ser também muito diferente. Vocês não têm ideia de como eu estou me sentindo bem melhor. Nossa, a diferença. A diferença é... Então, gente, sério, eu estou falando isso para que realmente vocês tomem consciência de que isso está no meio de nós, nós temos que... Nossa! E acho que é muito interessante a gente ficar atento aos sintomas, né, doutora Ana? Porque eu lembro do Mauro, assim, porque o Mauro é o cara piadista, é o cara que desce essas escadas de manhã sempre cantando tudo, e teve um momento que o cara tava apático. Esse é o sinal de alerta para a família e para a pessoa também. Estar diferente do seu normal, né? E aí é interessante porque, assim, o Mauro, brincalhão, né, piadista, esse é o normal do Mauro. Então, todo mundo que não tá fazendo brincadeira e contando piada tá deprimido? Não, cada um tem o seu jeito. Isso entra também na expectativa do tratamento. Que às vezes tem pessoas que vêm para tratamento, a gente nem consegue fazer um diagnóstico, né? Assim, tô desanimado, tá, mas desde quando? Sempre fui assim. Tu vai procurando na história, não houve uma mudança. Esse é o pulo do gato. É aí que a gente vê como é que era esse cara antes da doença e como é que ele está hoje. Até para a gente ter um parâmetro de melhora. Sim. Quando é que o Mauro vai dizer, agora eu estou no meu normal?
quando ele voltar pro normal dele. Quando a Fábio disser que ele tá no normal dele, né? A mulher é um bom termômetro. A mulher e o marido sempre são um bom termômetro pra gente, né? Porque convive e percebe. Mas nem sempre a pessoa tem que estar a mil pelo Brasil, feliz da vida, para não estar deprimido. Tem que voltar pro teu normal. Tristeza não é depressão, né? Exatamente. Tipo assim, eu posso estar triste num dia, meio desanimado e tal, mas pode ter sido... Eu posso ter motivos para isso. Isso. E aí entra mais uma coisinha que eu gosto de falar. Quando que a pessoa está se sentindo no seu normal? Quando ela está sempre bem? Achando tudo maravilhoso, tá tudo lindo? Não. Quando ela está adequada. Então, tá tudo bem, eu tô bem. Se tá tudo mal, eu tô mal. E é pra tá mal mesmo. Então o remédio não tá funcionando. Muito pelo contrário, o remédio não é para te anestesiar. Isso eu reforço sempre. O remédio não é para te deixar anestesiado, achando tudo lindo. Não. O remédio é para te tirar da doença e te trazer pro teu normal. É normal estar bem se tá tudo bem. Mas é normal não ficar bem se tem algum problema, uma preocupação, né? Então, tu pode estar na andropausa, né, amor? Você está? Não, eu estou, Fabiana, mas também tem os outros fatores que a doutora Ana comentou, né? E isso que eu gostaria, assim, sabe? Que as pessoas começassem a prestar cada vez mais atenção, né? E o que pessoas ao redor de quem está com a doença, né? Podem fazer para ajudar nesses casos? Num primeiro momento, eu não gosto do te ajuda. Tá? Num primeiro momento, a família muitas vezes vem e diz, vamos pro cinema, vamos sair, levanta da cadeira, vamos. A pessoa já não tá legal, ainda tem que ser forçada a fazer as coisas. Eu acho uma violência. Tem que respeitar, então, aquele... Calma, vamos usar a medicação. A medicação leva 2 a 3 semanas para começar a fazer efeito. Normalmente, entre 8 e 10 semanas para fazer o efeito completo. Então, é um processo lento. Calma. Naturalmente a pessoa vai voltando para o normal e ela vai levantar da cadeira. Ela vai te chamar para ir no cinema. Mas é proibido incentivar? Não, não é proibido. Eu só não gosto de ficar forçando. Okay. Né? Então isso é um revés, na verdade. Ou seja, é mais um desgaste que a pessoa vai ter. Tu ser obrigado a fazer uma coisa que tu não tá afim de fazer. Então, espera. Vai melhorar. Tem que ter tempo. Né? A gente, infelizmente, aí a psiquiatria ainda está muito atrasada. Nós não temos uma medicação. A psiquiatria, meu Deus, não posso falar uma coisa dessas atrasada. Olha as medicações que a gente tem hoje, que são incríveis. Exatamente. Mas nós não temos uma medicação. Não é feito do dia para a noite. Não temos. Todos os remédios levam, em média, 2 a 3 semanas para iniciar o Para iniciar. E também a necessidade de dar continuidade ao tratamento, né, doutora? Isso é super importante. Porque às vezes a pessoa tem gente... eu tô bem. bem. E aí para sozinho. A gente falou lá no começo se a depressão tem cura, né? Depressão tem cura. Mas a gente tem formas de cronificar a depressão, o que é péssimo, né? Ela tem cura, fazendo o tratamento correto, pelo tempo determinado, em doses adequadas. Tem pacientes que ficam o resto da vida. Ou esses dias eu atendi uma paciente que fazia 15 anos que eu tinha dado alta, 15 anos sem medicação, voltou agora, num período perimenopausa, voltou. Enfim, tem a genética, fez um novo quadro, né? Na depressão pós-parto é interessante que às vezes eu brinco, te vejo na próxima gestação, te vejo na próxima. Eu falo meio brincando, até para tornar a coisa mais leve, mas é uma depressão que tem um caráter hormonal muito evidente. Então, é uma doença que pode voltar, mas ela tem cura. Como é que eu posso cronificar a minha doença? Várias formas, as 3 principais. Melhorei, em 8, 10 semanas eu tô bom. Né? O Mauro tá bom, então vou parar o remédio, né, Mauro? Já tô bem, vou parar o remédio. Cronifica a doença, porque em seguida tu vai ter que voltar para o tratamento. Muitas vezes a doença vem de rebote, ela vem pior. Né? Então, eu já vi isso acontecer. É muito ruim. Outra coisa, irregularidade. Eu tomo, mas sábado e domingo eu esqueço. Eu vou para a praia, esqueço de tomar o remédio. Eu tomo só de segunda a sexta. E a terceira forma, que é muito comum, que eu não gosto, eu sou muito chata com os pacientes em relação a isso, que é subdose. Tu tá bem? Tô melhor. Tá bem ou tá melhor? Não, bem eu não tô, mas eu tô melhor. Me deixa, eu não quero dose alta. Medo do remédio. Não tem que ter medo do remédio, tem que ter medo dessa doença. Porque essa doença acaba com a tua qualidade de vida. Nossa! Né? Então, tenha medo,
da doença, não tenha medo do tratamento, não tenha medo do remédio. E aí é que tá, né? Que são as crenças das pessoas, né? Porque eu fui aquela que eu ouvi a minha infância inteira. Meu Deus, depressão não, tomar remédio para depressão, tá louco, vai ser para a vida inteira. Então, tu vai te viciar. Então, existia muito essa crença. E existe uma evolução da medicação. Muito grande. Elas muito foram grande, melhorando realmente? Muito grande. As medicações, eu brinquei que está atrasada, a gente não consegue nem imaginar para onde ainda pode ir a psiquiatria. Estou falando de depressão e ansiedade. Não estou falando de outras doenças, esquizofrenia, outras doenças, que ainda tem muito para evoluir. Mas em relação à depressão, gente, nós temos medicamentos hoje praticamente livres de efeito colateral, né, com resposta completa, né, dos quadros depressivos, um tempo de tratamento. Para o tratamento não dá abstinência. Hoje em dia é muito tranquilo. Antidepressivo é um remédio. A depressão é uma doença catastrófica, mas muito fácil de tratar. É muito bom. Vocês imaginem como é gratificante. Nossa, né? sim. É muito bom. Porque tu vê, assim, às vezes, uma família inteira sofrendo por causa da doença de um indivíduo. Tu trata aquele indivíduo e todo mundo melhora. E tudo melhora. Né? E, doutora Ana, vamos imaginar a pessoa começa um tratamento. Com que frequência ela deve voltar para o psiquiatra? Com que frequência que ela talvez vai ter que mudar a medicação? Porque você falou, né, que tem gente que às vezes toma o mesmo remédio 20 anos e acha que pode se automedicar. Eu falo isso porque eu tenho um cliente que eu comentei com ele que ele precisava visitar você. E aí ele disse assim, não, Fábio, mas uma vez eu já tomei sabe? Eu tenho um amigo médico, acho que eu vou pedir para ele. Daí eu falei, olha, não faça isso, né? Gente, tem tanto remédio bom hoje, a medicina está evoluindo tanto, você tem que ver se esse remédio é o que você precisa mesmo. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido. Não que um antidepressivo não possa ser usado por 20 anos, ele pode, né? Para quem tem uma depressão crônica, ou algumas doenças. Ansiedade também é tratado com antidepressivo. E tem algumas doenças de ansiedade que são crônicas. Toque, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo é uma doença que precisa tratamento provavelmente para sempre. Para sempre. Né? Então, pode tomar a mesma medicação por 20 anos? Pode, por 30, pode tomar para sempre. Depende não tem de quantos problema. anos a pessoa vai viver. Não tem problema. É como um antihipertensivo, como um remédio para diabetes. Né? Então, são medicações seguras para uso a longo prazo. O que eu sempre reforço é que nem todo mundo precisa manter a medicação a longo prazo. Né? Tu fez uma pergunta que agora me perdi. Vamos supor, eu tomei aquele antidepressivo, sei lá, há 5 anos atrás. Pode agora ser que o mesmo remédio te mas ajude ele hoje. pode tomar essa decisão? Não, né? Aí precisa... Até porque a doença muda. Tu perguntou como é que é. Eu vou falar como é que funciona no meu consultório. Tá? Eu atendo uma primeira consulta, inicio o tratamento, reavalio o paciente num retorno em 3 semanas. Normalmente eu peço exames, reavalio em 3 semanas para ver o início do tratamento, se a medicação deu certo. Não vai estar bem em 3 semanas, mas já tem que estar um pouco melhor. Se não tiver, a gente já troca a medicação ali, para não perder tempo também. Avalio exames, enfim, encaminho se houver necessidade de algum encaminhamento para algum colega, né? Se tem alguma alteração clínica. Depois, eu reavalio esse paciente em 2 meses, que fecha aquelas 8, 10 semanas. Então, é uma nova consulta em 8, 10 semanas de tratamento, para a gente ver o efeito completo da medicação. Se nessa consulta ali, de 3 meses, então, a pessoa está 100% no seu normal, feliz, está tudo certo, eu já avalio a cada 4 a 6 meses, dependendo, aí tem outras nuances, cada 4 a 6 meses, até o fim do tratamento. Que geralmente, para quadros leves a moderados, é de 1 ano a 1 ano e meio de tratamento, para quadros mais graves, acima de 2 anos. Se naquela consulta dos 3 meses o paciente não está bem bom ainda falta um pouco, ainda não me sinto, eu aumento dose e reavalio em 8 a 10 semanas de novo, até chegar no nível ideal. Tem um momento que para, às vezes tem paciente que vem, aumenta a dose, volta 2 meses depois, precisa aumentar de novo, volta depois, tem que aumentar de novo. Meu Deus, isso não vai parar nunca? Vai parar. Quando chegar na tua dose, vai parar. Ou, às vezes, a associação. Nem sempre é um remédio só. Graças a Deus, na grande maioria das vezes é um remédio só. Para depressão. Mas, às vezes, a gente precisa de associações. Em algum momento vai parar, sim. Né? Vai ficar bem e vai manter o tratamento até o fim do tratamento com a medicação que deu certo. E o que me chama muito a atenção, né, que você comentou, é retornar à qualidade de vida.
Então as pessoas dizem assim, eu não quero tomar remédio. Mas, gente, e a sua qualidade de vida? Tá? E não só a sua, de todas as pessoas, como foi falado aqui, de todas as pessoas ao seu redor. Né? Então, como nós temos que parar de acreditar nessas pessoas que não estudaram 10 anos de medicina, né? E realmente prestar atenção em quem tem condições de falar a respeito. E entender, Mauro, que a doença psiquiátrica, né? Nesse caso, depressão, é uma doença como qualquer outra. Sim. Se tu vai lá no teu ginecologista e ele pede exames e vem lá uma alteração de tireoide, né? Que o gineco sempre faz um check-up bom, né? Tá alterado, tá com hipotireoidismo. O que tu vai dizer para ele? Não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ter fé, eu tenho que lavar uma louça, eu tenho que... Não, tu vai dizer, tá, me dá um remédio que eu vou tomar para regular minha tireoide. Boa. Com a neuropsiquiatria, as pessoas se cobram uma coisa que não tem por que se cobrar. É uma doença como qualquer outra. Sim. Eu brinco com alguns pacientes. Então, se tu não quer tomar o remédio, quando a tua tireoide alterar, tu vai também se concentrar e vai dar um jeito. Que não vai tomar remédio também. Por que teus neurotransmissores, coitados, têm que se virar sozinhos e o resto do corpo tu ajuda? É bem isso, doutora Ana. Então, como as pessoas têm que realmente perceber que depressão é uma doença, né? Mudar suas crenças, é falta né? de uma substância no seu corpo que tem que ser regulado, né, gente? Então, e tem que ter informação. Eu sempre digo que conhecimento nos liberta. Né? A gente sempre fala isso. Então precisa ter a informação correta sobre o que é isso. Por isso que eu aceitei de pronto, né, quando tu me convidou, Mauro, porque eu acho esse trabalho, eu brinco que eu faço um trabalho, eu sou meio tímida, né, para essas exposições, enfim. Vocês, né, expõem e falam bastante, eu acho isso incrível e importantíssimo, por isso eu aceitei sem pensar, porque eu brinco que eu faço um trabalho de formiguinha, toda a minha primeira consulta, eu faço essa explicação que eu fiz aqui para vocês, né? O que é quando é depressão, né? Sim. Se é outra doença, eu faço a mesma explicação também da outra doença. O que é? Eu não consigo só fazer uma receita, toma... Tu vai melhorar, mas tu não vai entender, tu vai abandonar tratamento, né? Eu acredito que eu orientando, ensinando, cada pessoa que sai do meu consultório entendendo, ela vai poder ajudar mais uma, que vai ajudar mais uma. Claro, quando tem uma exposição que nem agora, assim, é muito lindo isso, né? A tua fala, o teu depoimento, né? Isso é muito importante, porque eu acredito que as pessoas vão olhar, o Mauro, né? Isso é um exemplo, esse teu depoimento para mim é lindo demais, porque toca muito as pessoas. Né? Porque realmente eu jamais imaginei que ia passar por isso, sabe? E aí tu pensa assim, não, isso só acontece no vizinho, né? Pô, se acontecesse no vizinho, é meu pai e minha mãe que moram ali, né? Então, tá, mas olha que danado isso. Então, pra gente saber que pode acontecer com qualquer um. E, gente, hoje em dia tem tratamento, né? Os resultados são incríveis, tá? Tudo isso que a doutora Ana falou, de faz a primeira consulta, volta aí em algumas semanas para começar a fazer efeito e aí depois algum mês volta lá para ver como é que tá. Gente, foi esse o caminho que eu passei. E a minha vida, nossa, está muito, muito melhor. Eu tenho uma pergunta, não sei se você vai poder responder. Se não puder, não tem problema. Né? Os outros médicos podem prescrever antidepressivos? Podem, sem dúvida. Principalmente os clínicos, né? O clínico geral. Eu sempre digo, o bom clínico geral é aquele cara que consegue... Tinha um mestre na minha faculdade lá em Santa Maria que dizia que era um clínico e ele dizia isso e eu guardei. O bom clínico geral é o cara que resolve 80% de tudo. De qualquer coisa, né? De endocrinologia, de dermatologia, de psiquiatria, de cardiologia. E os 20% que ele não consegue resolver... ele sabe quando e para quem encaminhar. Olha aí, ó, né? Gostei. Então, sim, outros médicos podem, tá? Desde que saibam o que está fazendo, o que estão fazendo. Então, posso dizer que já vi, sim, muita iatrogenia que a gente fala, que é... Vou dar um exemplo de uma coisa que acontece bastante. Tem uma doença, que com certeza vocês já ouviram falar, que é transtorno bipolar. Sim. Tá? Que é uma doença prevalente, em torno de 4% da população. Consiste principalmente em instabilidade emocional, altos e baixos. Não alto e baixo que todos nós temos, né? Sim, mas então, altos e baixos mesmo, uma coisa né? impactante. Períodos de depressão com períodos de euforia, né? Alternando. Esse paciente, muitas vezes, eu estou só dando um exemplo, muitas vezes
na grande maioria das vezes, ele chega no consultório do psiquiatra, do clínico, do ginecologista deprimido. Porque quando ele está eufórico, ele não quer saber de médico. Deixa eu na alegria, né? Ele tá a mil, Sim. fazendo um monte de caca por aí, gastando muito, brigando muito, enfim. Mas ele não... Normalmente, a não ser que seja um quadro mais grave, ele não vai no médico nesse momento. Ele vai deprimido. O clínico, o ginecologista, o cardiologista tem que saber fazer esse diagnóstico diferencial. Porque se eu pego uma paciente, por exemplo, no ginecologista, uma mulher de 35 anos, deprimida, e eu dou antidepressivo para ela, sem fazer um diagnóstico bem feito na psiquiatria, e essa paciente tem transtorno bipolar, Uau! e aí muitas vezes é catástrofe. Uau! Tá? Gente! Então, respondo a tua pergunta dizendo, pode, deve, porque não tem psiquiatra para todo mundo, né? Mas isso, né? tem que saber o que está fazendo. Tem que cuidar para saber fazer diagnóstico. É isso que eu era o meu receio, assim, que de repente o médico que faz isso, às vezes ele não está preparado para fazer isso. Ele não tem o conhecimento, ele não fez a especialização que você fez, o estudo que você fez. Às vezes ele não está nem sabendo dos medicamentos mais atuais. O tipo de remédio também, né? Quando eu falo antidepressivo, parece que é um só, né? Tem mais de 50 antidepressivos hoje disponíveis. Sim. São mais de 50. O que me faz escolher entre um e outro? Muitos fatores. Ainda isso. Paciente tem insônia, eu vou usar um que dá sono. Paciente tem hipersonia, eu vou dar um que tira o sono. Né? Paciente tem facilidade de ganhar peso, eu vou dar um que ajude a perder peso. Paciente tem perda de peso pela depressão, muitas vezes eu vou dar um antidepressivo que aumente o apetite. Então, são muitos fatores para a gente considerar para escolher um antidepressivo para o paciente. Nossa, que né? interessante. Não é antidepressivo, não é um remédio só. Hoje a gente tem mais de 50. Nossa. Legal, hein, gente? Muito bem. E esse mundo que a gente está vivendo, que a gente falou antes, né? Que o mundo está meio louco, né? O mundo está muito veloz, está muito dinâmico, está cobrando muito, está tudo muito rápido. O que está atrapalhando? Isso, né? Por si só, né, Fábio? Aí, como é que a gente vai conseguir com toda tecnologia, né? Excesso de eletrônicos, de celular, de rede social. Então isso é importante a gente falar, né? Porque muita gente, principalmente os mais jovens, eles às vezes duvidam do que a gente fala, né? Os nossos filhos, tal, a gente Isso é coisa de velho. Isso é coisa de velho. Não, mas o excesso de telas atrapalha a nossa cognição, né? É muita informação, né? Muita... É dopamina que falam? Que você vai recebendo ali... Excesso de... É uma busca pelo prazer imediato, né? Muito, né? Então, que a gente está vendo muito. Uma coisa que foge do nosso assunto depressão, mas que eu acho que é interessante. Eu atendo acima de 16 anos só. Estou atendendo muitos jovens de 16, 17 anos que vêm com diagnóstico autofeito, né? De internet, de TDAH. Tá todo mundo com TDAH. Tá na moda. Boa, é legal falar disso. Tá todo mundo com TDAH agora. Adultos também, né? Aí vem lá, com uma tabelinha que achou na internet, né? Preenche todos os critérios. Eu não consigo prestar atenção no professor. Eu tenho que ler um texto 2, 3 vezes porque eu não guardo o que eu li. Eu tô olhando pro professor e pensando em outra coisa. Eu esqueço as coisas. Eu esqueço o penal no colégio. Ou, enfim, todos os critérios de TDAH. Aí a gente pergunta, tá bom, desde quando? 2, 3 anos, 6 meses, enfim. Tá, como é que era esse cara, normalmente com a mãe, né? Aos 16 anos eu atendo com a mãe ou com o pai. Como é que era esse cara até os 10 anos de idade? Era super responsável. Era um foguetinho? Não. Era uma criança que prestava atenção na professora, tirava notas boas, agora as notas estão lá embaixo. Não era o menino que esquecia o moletom no ginásio do colégio, não, era um menino... Não tinha nada. TDAH não é uma doença que se desenvolve. Ou tu tens TDAH, ou tu não tens. Tu pode fazer um diagnóstico, esses dias eu fiz um diagnóstico num homem de 50 anos, mas eu fiz o diagnóstico puxando a infância e tinha sintoma na infância. Tem que ter. Se não tinha sintoma na infância, até os 10 anos, não tem TDAH. Tem o quê? Sobrecarga. Aí... Quanto tempo de celular? Não sei. Vamos olhar. Eles adoram quando eu peço para olhar, né? Vamos olhar, eu sei olhar.
7, 8 horas. Gente, não é raro, tá? 7, 8 horas de TikTok por dia. Caraca. Como é que um cara que fica 7 horas do dia dele olhando TikTok vai prestar atenção no professor de geografia? Esse cérebro tá com preguiça. E é um problema. Tá cansado, né? E tá cansado, tá sobrecarregado, mas também tá com preguiça, né? De pensar. As informações de TikTok são prontas. Chega tudo prontinho, Né? é certo. Tu não precisa pensar, aquilo tá pronto. Não precisa interpretar um texto. Né? Imaginar, Posso né? fazer uma antipropaganda agora? Ah. Queridos pais, vocês podem economizar uma consulta daqui a pouco, hein? Se eles começarem a pegar todos esses diagnósticos aí. Gente, Não, e é uma que bucha, loucura. Mauro, eu digo para os pais, eu sou mãe de adolescentes também, né? Porque às vezes o pai vem na melhor das intenções, Sim. né? Vamos dar um remédio para esse cara melhorar as notas dele no colégio, que caíram muito. E ele sai sem o remédio e com a responsabilidade de cuidar o tempo de celular do filho, porque um adolescente de 16 anos não tem lobo frontal pronto. Quem tem que cuidar é a gente. Opa, né? então fala mais um pouquinho disso daí. O adolescente não tem a fama que o adolescente é porra louca, que o adolescente... Ele não tem. É a última área do cérebro da gente que se forma, é essa área aqui, que é o lobo frontal. Que é a área do cérebro responsável por noção de causa e consequência, riscos, né? Então não adianta... Eu digo assim, pega uma criança de 2 anos, ensina a atravessar uma rua bem movimentada e ensina. E aí deixa. Tu tem coragem de fazer isso? Por quê? Porque uma criança de 2 anos não tem condições de atravessar uma rua. E a gente acha que os nossos adolescentes têm condição de fazer a gestão do tempo deles. Eles não têm. A gente tem que ajudar. Ou seja, é papel dos pais serem pais. E é um saco, né, gente? Sim. Eu tenho adolescentes em casa. Aí, que lição! É um saco! Puxa vida. Obedecem? Não! Quando vê, tá mais Você vai tempo, tu tem que ir lá incomodar e brigar, e a mãe chata. Isso aí me faz entender que muitas vezes os pais, nós pais, cobramos coisas que os nossos filhos não podem entregar ainda, né? A gente tem que ser Que chato. loucura, né? Não tem outro jeito. o papel do pai e Tem da que mãe. ser chato, tem que ser chato. Que louco Olha aí, isso, gente, né? que aula, hein? Que aula hoje. Como se fosse fácil na minha casa. Ela tá falando, na casa dela deve funcionar, que é uma beleza. Não, mas isso é muito interessante, porque eu não sabia. Tá? Essa parte do lobo aí que não estava formado. Tá? Não, E aí, isso nada aí, adolescente. eu assisti um documentário esses tempos. Qual que era o documentário? Aquele da intuição. Não sei se você chegou a assistir no Amazon Prime. E aí tinha uma frase lá que eu gostei muito, que falava que a riqueza de informação é igual à pobreza de atenção. Então, quanta informação que vem ali no TikTok, né? Pronto. Né? E então, claro, quando o cara tá na escola, ele não tem atenção, porque ele tá bombardeado, ele tá meio que se Poluído, né? afogando Está aí de poluído tanta aí. coisa que ele já armazenou, né? E tanto lixo, né? Que ele não... E aí, por isso que ele... Não... Então, como ser seletivo? Que orientações você dá para, de repente, os teus pacientes aí que estão... Não só os tem adolescentes, milagre. né? Não, Porque hoje a os gente tem adultos muito adulto também, né? Muito. Que Rede social. vai dormir com o celular na mão, né? E aí o celular higiene do sono, fica só né? bipando a noite inteira. Isso. Não tem milagre, sabe? Não tem. Eu digo assim, gente, não tem um remédio para isso. É Disciplina, autocontrole, né? é disciplina. É colocar lá no Instagram o tempo para avisar quando deu o tempo e obedecer o Sim. tempo, porque as pessoas ficam botando mais tempo. Eu faço, doutora, mas daí eu boto mais tempo, né? É Sim. tipo colocar o relógio para despertar e põe soneca, né? Pelo amor de Deus, cara. Soneca. Vai levando. Nossa, Então, legal. infelizmente, não temos nada de milagroso em relação a isso. É disciplina. E o nosso adolescente precisa dessa disciplina vindo de cima para baixo também, né? Gente, como é que é o detox? Fugimos da faxina depressão, do né? sono? Faxina do Higiene sono? do sono. Higiene do sono. Faxina e higiene, tá tudo igual, né? Mas significa você, antes de dormir, já se afastar, né, das telas, deixar o celular um pouco mais longe, tirar o Wi-Fi quando for dormir, tirar o 5G também, né? Isso, cuidar. A higiene do sono é bem ampla, né? Atividade física regular, alimentos... depois das 6 da tarde, evitar alimentos estimulantes, né? Para mim, evitar sempre refrigerante, por exemplo, café, alimentos que podem, chocolate, açúcar refinado no fim do dia,
diminuir as situações de estresse no fim do dia, não deixar para resolver problemas importantes no fim do dia. Claro que, gente, nem sempre é possível, né? Sim. Tem pessoas que acabam tendo que fazer isso. Mas ter atividades mais tranquilas, mentalmente mais tranquilas no fim do dia. Ter disciplina de horários para se alimentar, para acordar, para dormir, para fazer atividade física. Né? O cérebro precisa desse ritmo. Né? Todos nós precisamos de rotina, né? Para ter uma melhor qualidade de vida, né? É interessante isso, como nós temos que nos roda e a educar. gente cai no equilíbrio. Engraçado, né? É bem isso, é equilíbrio, né? Equilíbrio para viver. E é uma conquista, então, que a gente possa buscar isso. Uma decisão, né? É uma decisão, exatamente. É uma escolha, né? Todos nós vamos ter essa possibilidade. Então, escolha aquilo que vai te deixar bem, não é? Para você ficar bem. Doutora Ana, muito, muito obrigado. Para vocês que estão nos assistindo aí. Gente, não brinquem com isso. Que aula que tivemos, hein? Busquem conhecimento, busquem pessoas que podem ajudar. Se você conhece alguém que talvez esteja passando por isso, tá? Apresente esse vídeo, apresente essas opções de terem uma melhor qualidade de vida. Doutora Ana, muito obrigado aí. Eu que agradeço a por cuidar oportunidade, de mim, gente. tá? E por aceitar esse convite aí. Realmente, nossa. É um prazer. Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos, né? E assim a gente encerra isso que o Mauro falou, não é? Curte, compartilha, leva essa informação para as pessoas que precisam entender o que é depressão. Bom? E fiquem bem. Até a próxima.